Olá! Muito bem-vindo a este webinar onde vamos falar de gramática, mas de uma forma divertida. Muitas vezes parece aborrecido trabalhar a gramática com os alunos. Porém, a proposta que hoje lhe trago é de ensinar de uma forma divertida. Tendo em conta que a gramática é um domínio considerado complexo no ensino-aprendizagem, neste webinar pretendemos desconstruir este conceito. Então vamos lá. Através de um conto divertido, escrito propositadamente para este efeito, apresentam-se os elementos da gramática de forma lúdica e personificada, de modo a que os alunos consigam compreendê-los com maior facilidade. Assim, a ação desenrola-se num palácio onde moram os constituintes da gramática propriamente dita. Vamos então explorar cada uma das partes do palácio. Na parte exterior existe um jardim onde estão vários canteiros, o da ortografia, o da acentuação, o da sílaba e divisão silábica e translineação, o canteiro da pontuação e o dos tipos de frase. Existe ainda uma estufa com os canteiros da formação, família e relação entre palavras. Mas é no interior do palácio que existe mais agitação. No resto do chão moram as 10 classes de palavras. E no primeiro andar, as funções sintáticas. Assim, no que diz respeito ao conto, é no resto do chão que tudo começa. Na verdade, são os pronomes pessoais as personagens principais, juntamente com o complemento direto e o indireto, que moram no primeiro andar. Estes convidam os pronomes a irem passar o fim de semana prolongado à sala deles para brincarem à pronominalização. Vamos espreitar para ver como eles brincam? Muito atentos, os pronomes pessoais ouviam o complemento direto. Quando a forma verbal terminar em R, S ou Z, há algumas alterações a ter em conta. Quais? Anda cá. Na frase devemos respeitar a gramática, como podes tu substituir o nome gramática? O pronome olhou para a frase e franziu o sobrolho. Sabia que a expressão a gramática era complemento direto e que ele poderia substituí-la, mas estava com dúvidas quanto às regras que devia usar. Pois, não sabes, não é? Fica, devemos respeitá-la. Lá. Sim, anda cá. Vou oferecer-te este L para usares sempre que a forma verbal terminar em R, S ou Z. Só tens de os retirar e juntar-te ao L. Também quero um L. Não, ele só é necessário com o, a, os, as. Ei, onde vais, rapazinho? Não podes levar um L. Só serve para os teus irmãos o a, os, as. Oh, que pena! Também queria um L. Não, regras são regras e tens de as cumprir. Peço desculpa, mas estes pronomes são muito atrevidos. Vamos então sistematizar. Colocação do pronome em adjacência verbal. Os pronomes pessoais passam a lu, la, lus, las, quando o verbo termina em R, S ou Z, que se suprimem. Exemplo: devemos respeitar a gramática. Devemos respeitá-la. No Palácio da Gramática também se aprendem outras regras com os pronomes, nomeadamente com as frases negativas. Vamos ver. Para acabar, os pronomes não têm dentes. Não têm. Alguns não têm, mas o que eu quero é que vocês substituam o nome dentes, que é complemento direto. Vá lá. O As começou a chorar, envergonhado.
Pensou que estavam a gozar com ele. Mas o que o complemento queria era ensinar uma nova regra. Calma, calma. Esse dentinho de leite que te caiu vai voltar a nascer. Só queria dar um exemplo. Eu vou explicar. Na frase, os pronomes não têm dentes, preciso do pronome... De mim. Sim, anda cá. Mas vou colocar-te assim. Os pronomes não os têm. Aqui, antes do verbo. Não é uma falta de respeito? Não. Sempre que a frase estiver na negativa, têm de se colocar antes do verbo. Está bem? Sim! Outra vez, o que se passa? Posso perguntar uma coisa? Tenho uma dúvida. Podes, claro, sim, pergunta. Eu também posso ficar antes do verbo nas frases negativas? Podes e deves, esta regra é para todos. Viva! Viva! E é isto. Este me é mesmo atrevido, mas vamos sistematizar. Os pronomes pessoais colocam-se antes do verbo nas frases que contêm palavras com valor negativo. Não, sem, nunca, jamais, ninguém, nenhum, nada. Por exemplo, os pronomes não têm dentes. Os pronomes não os têm. Estes pronomes também são muito divertidos e até participam em festas. É verdade. Depois de tudo, no conto O Palácio da Gramática vai haver uma grande festa em honra da rainha a língua portuguesa. Tudo se passará no último andar, as águas furtadas, onde moram os recursos expressivos. Não gosto de ir a festas onde não sou convidada, mas vamos só espreitar. Nas águas furtadas havia o salão de baile, que era usado só para ocasiões especiais. No trono, junto ao rei, a rainha aguardava contributos feitos de frases inesquecíveis que emocionavam pela sua beleza e correção. Primeiro entraram as classes de palavras. Eram 10: os determinantes, os pronomes, os quantificadores, os nomes, os adjetivos, os verbos, as preposições, os advérbios, as conjunções e, por fim, as interjeições muito expressivas. Depois seguiram-se as funções sintáticas. Vestidas de gala, exibiam um ar nobre e requintado. Os sinais de pontuação começaram a servir aperitivos, enquanto as vogais e consoantes começaram a cantar. Os prefixos tocavam guitarra e os sufixos acompanhavam com pandeiretas. Todos dançavam, os nomes com os adjetivos, os determinantes com os pronomes, os advérbios com os verbos. Da varanda, virada para as estrelas, via-se o farol da gramática e o farol da leitura e da escrita que iluminavam todo o palácio. As palavras conversavam amenamente umas com as outras, construindo frases. Os recursos expressivos usavam vestidos de tul e recitavam poemas. Havia alguns que optaram por um smoking preto e um laço colorido. Em dias de festa, a metáfora gostava de soltar os cabelos brilhantes de ouro, fazendo suspirar os versos. A comparação, sua irmã de coração, tinha os cabelos tão negros como uma noite sem lua. Tinha um leque tão grande como uma asa de águia, o que lhe dava um ar feminino e delicado. No final, o rei e a rainha agradeceram. A festa tinha sido magnífica e muitas tinham sido as frases, os textos, os livros que receberam e que, com certeza, tornariam o Palácio da Gramática um monumento grandioso da língua portuguesa. Os pronomes pessoais passam a lu, la, lus, las, quando o verbo termina em R, S ou Z, que se suprimem. Por exemplo, devemos respeitar a gramática. Devemos respeitá-la. Os
pronomes pessoais colocam-se antes do verbo nas frases que contêm palavras com valor negativo: não, sem, nunca, jamais, ninguém, nenhum, nada. Por exemplo, os pronomes não têm dentes. Os pronomes não os têm. Para terminar, gostaria de lhe dizer que acreditamos mesmo que a aprendizagem da gramática pode ser feita de uma forma divertida. Foi por isso que surgiu este conto. A forma como está escrito cativa os alunos e simplifica o ensino-aprendizagem destes conteúdos gramaticais, desenvolvendo em simultâneo o gosto pela leitura fora da caixa. Obrigada e até breve!